Senhor, nós nos achegamos a Ti nessa manhã. Nós viemos para rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Nós viemos para poder nos arrepender de todos os nossos maus caminhos, Senhor. Para pedir perdão pelos nossos pecados, pelo pecado de hipocrisia, como o Senhor já tem falado e já tem nos advertido. Aos pastores, a toda a liderança, a todo o corpo de irmãos, o Senhor tem nos chamado a um lugar de arrependimento para que a hipocrisia saia de dentro dos nossos corações, para que verdadeiramente possamos nos voltar para o Senhor, não num ativismo religioso, mas de um coração arrependido, mas de um coração transformado, de um coração realmente dilacerado, para realmente, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem nos prometido, Senhor. Mas se os pastores, se os líderes, se os irmãos saíram do centro da sua vontade e nos deixamos nos levar, Senhor, por um ciclo religioso, um ativismo religioso, nós estamos aqui, Senhor, para pedir perdão ao Senhor, para nos arrepender de todos os nossos maus caminhos e queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos lave com as tuas águas espirituais dessa manhã. Nos lave com as tuas águas, Senhor. Que não fique nada dentro de nós, a não ser a presença do Teu Espírito. Por isso venha sobre nós, Senhor, mais uma vez. Que não passe de nós, Senhor. Que não passe de nós. Que não passe de nós, Senhor, que não passe de nós. Senhor, em nome de Jesus, lave essa igreja, Senhor. Lava essa casa. Nós não vamos beber nenhuma água suja. Nós não vamos beber nenhuma água suja, Senhor. Nós não vamos beber nenhuma água suja. Nós vamos beber água limpa. Nós vamos beber água cristalina, Senhor. Nós vamos beber água que sai debaixo do Teu trono. Porque do Teu trono flui um rio de águas purificadoras. E é nessas águas que nós queremos nos alimentar, Senhor. É dessas águas que nós queremos beber, Senhor. São essas águas que alimentam nossa alma. São essas águas que nos lavam, Senhor. São essas águas que nos purificam, Pai. Oh, Pai, dá-nos da Tua água, Senhor. Dá-nos da Tua água nessa manhã e nos lava, Senhor, e nos limpa. Nós queremos ser purificados pelos rios do Senhor. Águas que fluem do trono do Senhor, flua nesse lugar. Passa sobre esse altar, passe sobre as nossas vidas e nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor. Que essas águas possam levar toda a soberba, toda a arrogância. Que essas águas possam levar toda a vaidade, toda a religiosidade. Que essas águas possam levar todo ativismo religioso. Que essas águas possam levar toda a frieza espiritual. Que essas águas possam levar, Senhor, todo egocentrismo. Que as águas do Senhor possam vir como uma corrente muito forte, arrebentando com nossas vaidades, arrebentando com o nosso orgulho. Que as águas do Senhor possam despedaçar todo jugo maligno. Que as águas do Senhor possam despedaçar toda raiz de pecado, toda raiz maldita. Rios que fluem do trono.
que correm do trono, águas que fluem do trono, águas que fluem do trono, vem sobre nós. Águas que fluem do trono, venham sobre nós. Águas que fluem do trono, venham sobre nós. Águas que fluem do trono, venham sobre nós. Vem águas que fluem do trono. E se tiver algum peixe morto, que ele receba vida agora. Se houver algum peixe morto aqui nessa manhã, que ele receba vida agora. Que a vida de Deus entre nos peixes mortos e que eles se levantem. Porque as águas da vida curam tudo aquilo que está morto. Que as tuas águas passem agora pelas raízes de todas as árvores que o Senhor plantou nesse lugar. E toda árvore que está seca, e toda árvore que as suas folhas murcharam, e toda árvore que não tem produzido fruto, que agora é o toque das águas do Espírito, que ela volte a frutificar, que as raízes recebam cura, 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 e que as folhagens agora comecem a ficar verde, que as folhagens comecem a ficar verdes, e que o fruto comece a aparecer. Que o fruto possa aparecer. Que o fruto apareça. Que o fruto apareça. Ah, Senhor. Oh, Senhor. Que essas águas saiam por essas portas. Que essas águas vá pelas ruas, pelas vielas e pelos becos. Que essas águas entrem em cada casa, cada lar agora, cada moradia. E recebam vida, levando vida, levando vida, levando salvação, levando curas, levando restauração, levando reconciliação. Porque as águas do teu Espírito são águas profundas, são águas profundas, são águas profundas. Águas do Espírito, águas do Espírito, águas do Espírito. Águas do Espírito. O Senhor é aquele que abre a ferida, e o Senhor é aquele que cura a ferida. Muitas das vezes, no alto da nossa arrogância, perdemos o quebrantamento e a sensibilidade. Então o Senhor abre uma ferida para poder nos levar a um lugar de arrependimento. Obrigado por essa ferida que foi aberta. Obrigado por essa ferida que foi aberta. Porque quanto mais nos humilharmos, mais a cura virá. Os nossos corações serão curados. E nós vamos nos encontrar com o nosso amado. E nós seremos tocados pelo nosso amado. E nós veremos a face do nosso amado. Amado Jesus, amado Jesus, amado Jesus. Amado Jesus. Amado Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai
transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, você pode declarar? Existe o rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Por onde ele passar, passa aqui, Jesus, nessa manhã, passa aqui. Por onde o rio passar, passa aqui, Jesus. Tudo vai transformar, pois leva a vida, do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sim, Senhor, Tu és a fonte. Tu és o rio que nos limpa. Tu és o rio que nos purifica. Tu és o rio que nos santifica, Senhor. E nós louvamos o Teu nome, Jesus, por toda a graça, por toda a compaixão, por toda a misericórdia. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim: contudo agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, o vosso Elohim, Deus. Porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender
a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permite uma bênção sobre vós. Assim poderei fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Yahvé, o vosso Elohim, Deus. Tocai, pois, o chofar, a trombeta de Sião, em Sião. Determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene. Reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo. Reúne todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças, que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados, dos seus aposentos nupciais. Que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé pranteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos: ó Yahvé, poupa o teu povo, e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos aonde está o Deus deles. Então Yahvé, o Senhor, demonstrou o seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Eis que Yahvé manifestou a sua resposta, anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, em generosidade e quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e de zombaria entre as nações dos pagãos. Conduzirei o invasor que vem do norte para longe de vós. Eu lançarei numa terra árida e deserta. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto oriental, e os que vêm atrás cairão todos no mar Mediterrâneo e o ocidental. Então acontecerá que a incontável multidão dos mortos apodrecerá, e o mau cheiro espalhará, e será sentido desde muito distante. Sim, Deus tem feito obras magníficas. Algumas pessoas estão indagando e estão questionando a direção que o Senhor nos deu, ou melhor, aquilo que Deus nos direcionou no domingo. A única coisa que eu posso falar para vocês nessa manhã: confie no pastor de vocês. Se vocês amam esse lugar, se vocês acreditam no pastor de vocês, confie no pastor de vocês, porque Deus está nos dando direções, e essas direções que o Senhor está dando, Deus vai trazer muita coisa para a luz. Nós estamos entrando numa nova estação. Obrigado, meu filho. Nós estamos entrando em uma nova estação. Nós estamos entrando em um novo ciclo, um novo tempo. E nessa nova estação, nesse novo tempo, é necessário haver um alinhamento da igreja. É necessário ter um alinhamento entre o coração da igreja com o coração de Deus. Deus nos preparou para esses dias, irmãos. O pastor, durante 4 domingos, trouxe uma palavra sobre alinhando a igreja com o coração de Deus. Eu não sei se todos estavam, mas quem veio acompanhando as mensagens que o pastor veio ministrando, está entendendo que Deus nos preparou para esse dia. Por isso, não há questionamento entre esses que estão entendendo o que o Espírito Santo está falando. Mas aqueles que ficam desligados, aqueles que não conseguem compreender o mover do Espírito, eles facilmente são pegos pelo adversário. Mas você que foi plantado aqui, você que foi gerado pelo nosso ventre espiritual, confie no pastor de vocês, que vocês vão ver aonde o Espírito do Senhor vai levar essa igreja. E quando eu cheguei em casa no domingo, eu não conseguia dormir,
porque tudo que aconteceu no domingo foi algo direcionado pelo Senhor para aquele momento, não foi nada planejado. Eu e a pastora não planejamos nada, nós não alinhamos nada, nós fizemos acordo de nada. Eu ia dirigir 6 horas de viagem, e eu falei para ela: olha, prega, porque eu vou chegar cansado e ainda ter que estudar a mensagem e tal. E a pastora, o Espírito Santo colocou a palavra no coração da pastora. E dentro de tudo que foi acontecendo aqui no culto, nós fomos entendendo um direcionamento do Espírito. E dentro desse direcionamento do Espírito, hoje eu estou começando a entender o que o Senhor está querendo da igreja. O que eu vou falar para você aqui nessa manhã é esse texto de Joel. É tempo da gente arrancar a hipocrisia do coração, irmãos. É tempo da gente chorar, da gente se humilhar, da gente prantear diante do Senhor, para que o Senhor não se esqueça de nós, para que o Senhor não passe de nós a sua promessa, e seja necessário Deus levantar uma outra igreja aqui, seja necessário Deus levantar uma outra geração de jovens e de líderes, de homens e de mulheres que vão acreditar no que Deus falou. Então, só existe um caminho para que a gente possa viver a promessa do Senhor nesse lugar. Não é fazendo montinhos, não é questionando a direção que Deus está dando, não é mas a forma, não existe forma, irmãos. A forma é para abrir a ferida. A ferida foi aberta, e agora o Senhor vai botar tudo para fora que tem que vir para fora, para que Ele possa curar a ferida. Eu li um texto para vocês sobre uma assembleia solene, mas você pode olhar outros textos da Bíblia, onde Deus faz uma convocação de uma assembleia solene, e Deus usa os seus profetas para advertir toda a liderança e todo o povo diante de todos. E Deus é tão radical, porque infelizmente a gente tem uma geração de irmãos que não meditam nas Escrituras, que não se aprofundam em entender as Escrituras. Mas Deus é tão radical que Ele está dizendo: até as crianças que mamam vão ter que fazer jejum, se arrependendo. Como? Aí você pergunta para mim: como? Deus sabe como. Deus sabe por quê? Porque por isso que Ele orientou o profeta: até as crianças vão ter que jejuar. Mas a gente vive uma geração tão sensível, tão carente de paternidade, de encorajamento, que tudo aquilo que fala eles acham um absurdo. Se a gente falar hoje: olha, até as crianças vão jejuar, muita gente até sai da igreja. Isso é um absurdo, o pastor está ficando maluco. Mas está aqui no texto, irmãos. O texto que nós lemos está aqui: reunir todas as pessoas, consagrai a comunidade. Pode abaixar o microfone aqui, está ótimo o microfone, só pode abaixar um pouco. Reunir todas as pessoas, tá bom. Consagrai a comunidade, ajuntai os anciões e líderes do povo. Reunir todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças, que ainda mamam no peito. Versículo 16. O pastor não vai fazer jejum com criança não, irmãos. Eu só estou trazendo para você entender quando Deus atua, como Deus é radical. Para você entender que quando Deus ele vai agir para alinhar o coração do povo, Deus vai na raiz do problema. E Deus não pede licença para poder fazer, Ele vai lá e faz. Ele vai lá e executa o que Ele quer executar. Você vai ver diversos profetas na Bíblia. Você vai ver o profeta Jeremias repreendendo o povo severamente, repreendendo os líderes. Então, o que vocês precisam é confiar no pastor que vocês têm, alinhar o coração de vocês. Algumas orações que foram feitas aqui, a gente vai percebendo o mover do Espírito, a gente vai entendendo um clamor do Espírito Santo em algumas orações. Outras orações são orações, glória a Deus, mas algumas a gente vai sentindo o Espírito Santo assim, ó, clamando pela igreja. Então esse é o tempo de humilhação, esse é um tempo de dobrarmos os joelhos, de chorar, de clamar pela graça, pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor possa nos alinhar com a sua vontade e a gente possa viver de verdade toda a promessa que Deus tem para esse lugar. Você vai perceber que depois do arrependimento do povo, o Senhor começa a liberar sobre o povo bênçãos. Está no texto: eu vou liberar o vinho, o mosto,
o trigo, tudo isso é prosperidade. Eu vou repreender devoradores. Só depois do arrependimento que Deus começa. Aí tem gente que não entende porque nada está dando certo, porque é sempre uma escassez, que é sempre uma luta, porque falta arrependimento, irmãos, falta alinhamento, porque Deus, Ele é um Deus de prosperidade. Deus é dono de todas as coisas e Ele não quer ver filhos passando miséria e dificuldade, mas existe ajustes que precisa ser feito, e Deus quer ajustar a nossa igreja. E eu tenho certeza no que eu estou falando para vocês, com todo o temor do Senhor, não vai passar de nós a promessa, irmãos. Não vai passar de nós. Eu acredito num avivamento que virá sobre essa cidade, sobre esse bairro. Alguém no mundo todo vai dizer: em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tem uma igreja vivendo um grande avivamento. Tem algo acontecendo naquele lugar, e pessoas virão dos 4 cantos para poder conhecer essa igreja por causa do avivamento que Deus vai fazer nesse lugar. Eu acredito que Ele já está fazendo, mas Ele vai crescer, Ele vai tomar proporções que vai atingir, porque o avivamento, ele vai atingir o bairro, a cidade, o estado, a nação, e depois as nações. E aí você vai entendendo a proporção que vai tomando. Amém? Então confie no pastor. Uma coisa que eu quero ensinar para vocês, em João diz que a ovelha ouve a voz do pastor e não ouve a voz de estranhos. Toda a direção que o pastor dá no altar não pode ser confrontada com outras vozes, porque é a voz de estranho para roubar aquilo que foi falado de altar. Não ouça nenhuma voz de estranho. O pastor não deveria ter falado assim: ô meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Você está querendo ir contra a direção que foi dada de altar. Não bota o seu ouvido para ouvir nada que não seja aquilo que foi direcionado de altar. Porque um dia a nação de Israel, alguns líderes de Israel, se juntaram e falaram: que história é essa de Deus só falar com Arão e com Moisés? Deus fala com a gente também. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, junta os líderes, traz ele aqui para uma reunião. Moisés junta os líderes. Aí Deus fala para Moisés: vou mostrar para toda a liderança com quem Deus fala, com quem eu estou falando. Pede para cada líder plantar na frente da sua tenda uma semente de amendoeira. Todos plantaram. A Bíblia vai dizer que no outro dia, na tenda de todos eles, apenas surgiu um brotinho. Mas na tenda de Arão, a amendoeira cresceu, virou uma árvore frutífera e produziu um fruto de amêndoa. Depois você lê biblicamente o que significa esse fruto da amêndoa, profeticamente. Aí Deus mostrou para todo líder: é com ele que eu falo. Os outros diziam que Deus falava, mas Deus mostrou com quem ele fala. Aqui nessa igreja tem sacerdote, Deus fala com o sacerdote. Qualquer voz que vier contra a direção do sacerdote é diabo. Não preste o seu ouvido para ouvir o diabo, porque você vai ficar leproso. E depois eu vou ter que ministrar para você ser curado. Tem um monte de gente ficando doente, morrendo espiritualmente, porque o pastor dá uma direção. Vem um líder usado pelo diabo e contamina o coração dos irmãos. Não era assim que era para ser falado, não é assim que é para ser dito, não é assim que é para fazer. E aí os irmãos ficam doentes, sabe por quê? Porque você ouviu o que não era para ter ouvido. A ovelha ouve a voz do pastor e obedece. Sabe o que uma ovelha faz? Uma ovelha: pastor, não compreendi aquilo que o senhor falou. O senhor pode me explicar melhor, que eu quero entender a direção do Espírito Santo? Aí se Deus autorizar, eu vou lá e falo. Mas se Deus não autorizar, eu vou dizer para você assim: irmão, só ora e fica ligado no que o Senhor está direcionando. Entendeu? Então, não dê ouvido a estranhos. Não preste o seu ouvido para estranhos. Você tem pastor,
você tem pastora, você tem uma liderança que teme ao Senhor, você tem uma liderança que se humilha diante de Deus, que tem temor de fazer o que é errado diante do Senhor. Então, ouça a voz do pastor, se submete. Se você não está entendendo muito, pelo menos ora. Deus, eu tenho certeza que o Senhor está querendo falar algo. Traz para a luz, abre meu entendimento, me faz compreender o que o Senhor está falando. E você vai ver que o Espírito do Senhor vai falar com você. Ele vai trazer luz ao teu entendimento. E aí você vai conseguir descansar no meio de todo o vento. Eu acho fantástico que Deus é extraordinário. Teve uma irmã daqui da igreja que teve um sonho 2 semanas atrás, antes do domingo, na sexta-feira, que antecedia o domingo passado. E ela teve um sonho que... Quer contar, Gabi? Você vai entender o que aconteceu no domingo. Que ela sonhou, mas ela nem entendeu o sonho. Depois do domingo que ela foi compreender. Oi, gente, graça e paz, bom dia. Eu tive um sonho na sexta-feira. Antes, eles estavam na escola. E aí, calma aí que eu tô nervosa, eu tenho vergonha. Eu sonhei que eu estava na minha casa. E vinha uma tempestade muito forte. E aí eu ia para o quarto das minhas filhas e fechava a janela da minha casa para aquela tempestade não entrar, né? E aí, quando eu saía, na porta da minha casa, eu vi uma montanha. Não tem essas montanhas que tem para ali? Eu via elas e dentro delas saía uma água muito forte, como se saísse da cachoeira. Tem quando sai aquela água muito forte da cachoeira? E a água saía muito forte. E quando eu olhava para o chão, eu via que a minha casa estava no alto, e eu via a água, e dentro da água eu via os peixes, muitos peixes, a água era muito clara, dava para ver os peixes nadando, e eu pegava 2 peixes, e um deles me machucava, e aí eu botava assim no chão e entrava. Quando eu entrava, eu via a mãe da pastora. Eu falei, o que a mãe da pastora está fazendo no meu sonho? Aí ela olhava para mim e falava assim, eu não te falei ontem, mas eu vou te falar agora. Para você dar fruto, você precisa se arrepender. E aí eu acordei. E aí eu falei, meu Deus, que sonho é esse? Jesus, o que está acontecendo? Aí eu comecei a orar, Senhor, eu me arrependo, não sei de quê. Comecei a orar. E aí domingo eu vim para o culto e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. E aí eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo. Sabe o que é isso? Deus, toda vez que Ele vai dar uma direção para o pastor, Ele começa a trazer sinais na igreja, para testificar no coração dos irmãos a direção que Ele está dando. Esse vento que soprou é um vento que vem para tirar pessoas do foco e do propósito. Porque o vento vai batendo, só você ler na Bíblia que toda vez que fala de vento, está falando de provação, está falando de luta, está falando de luta. Esse vento que está soprando agora vai definir a vida espiritual de muitas pessoas. Porque um vento está soprando agora. Eu lembro de uma outra irmã, não sei se foi a Michele, do Paulo, que sonhou com um vento muito forte. Foi você que... Eu não lembro do sonho agora. Eu não sei se foi o Paulo que sonhou. E o vento está soprando. Meu irmão, segura aí, ó. Segura. Não deixa o vento te levar. Porque depois que o vento passar, você vai ver que a água vai brotar. É o sonho dela todinho. E a água era cristalina. E o que tinha nas águas? Muitos peixes. Sabe o que é isso? Muitas almas. Agora, por que o peixe mordia ela? São pessoas em processo de transformação. Porque uma pessoa num processo de transformação, ela morde, ela agride, ela não entende o direcionamento e ela bate o pé. São pessoas em processo de transformação. Porque junto com esse monte de peixe, vai vir peixes que vão precisar ser transformados por Deus. E a gente vai ter que suportar a mordida, Gabi, entendeu? Deu para entender, queridos?
Então, segura aí, segure em alguma coisa e deixa o vento soprar. Conselho que eu te dou: abre jejum e oração. Esse pastor que está aqui diante do altar foi ministrado por esse texto aqui. Rapidamente, o que eu fiz? Me vesti com veste de humilhação. Sabe por quê, irmãos? Quem teme ao Senhor age com sabedoria. Eu já entendi a direção do Senhor, eu já estou me arrependendo, já estou me vestindo com veste de humilhação, porque a maioria das pessoas já olha e fala: por que o pastor está assim, esse negócio esquisito? Isso aqui se chama veste de humilhação. Se você ler o texto que o pastor leu, os sacerdotes, está aqui, ó, que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé pranteiam entre o poste do templo e o altar, orando nesses termos: ó Yahvé, poupa o teu povo e não entregues a tua herança. Deus já vai convidando, lá no versículo 13, dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com o vosso ser para o Yahvé, o vosso Elohim Deus, porquanto ele é tardio em irar-se, magnífico e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente de todo amor, e se arrepende. Tudo que Deus quer, é possível que ele volte atrás e se arrependa. Tocai o chofar, a trombeta em Sião, determinai jejum geral, convocai uma assembleia solene. Tudo que Deus quer é que a gente pegue um caminho. Aumenta não, não precisa aumentar não, está dando microfonia. Tudo que Deus quer é que a gente pegue um caminho de arrependimento. Como eu sou o sacerdote da casa, eu já me posicionei em arrependimento diante do Senhor. Pelo que, pastor? Não sei, irmãos. Mas eu sei que há uma convocação de arrependimento e Deus vai trazer para a luz. Deus vai trazendo para a luz. Deus vai trazendo para a luz. E a gente vai se alinhando, a gente vai se posicionando. E o Espírito do Senhor vai fazer algo extraordinário nesse lugar. Porque quanto mais a gente se alinha, quanto mais a gente se arrepende, quanto mais a gente pega um caminho de humilhação. Aí diz a Bíblia Sagrada: humilhai-vos perante a mão potente do Senhor, e no seu tempo Ele vos exaltará. Olha para alguém que está do seu lado e fala: o tempo da exaltação é de Deus, não é seu. Fala para ele só: o teu papel é se humilhar, se arrepender, rasgar o seu coração, para Deus agir como Ele quiser. Amém? Glória a Deus. Então essa é a direção que o Senhor está nos dando. Não é a primeira vez que Deus chama a gente para um caminho de arrependimento. Os irmãos que estão aqui mais tempo sabem que nós já passamos por esse processo outras vezes. Porque se você olhar biblicamente a história de Israel, biblicamente, todas as vezes que Israel saía do centro da vontade de Deus, do propósito de Deus, Deus levanta um profeta, adverte os líderes. Por que começa pelos líderes? Porque os líderes têm que ser exemplo para o povo. Se a liderança não é exemplo para o povo começa a padecer e pecar. Porque eles olham para a liderança e não vê exemplos a ser seguido. Então Deus adverte primeiro os anciãos, porque os mais velhos têm que orientar os mais novos. Depois dos anciãos, os sacerdotes, porque os sacerdotes é aqueles que trazem as ofertas do povo diante de Deus. Depois os profetas, porque os profetas trazem a resposta de Deus para o povo. E depois Deus adverte todo o povo. Então, o que Deus está fazendo conosco esses dias, Deus está nos advertindo. Alguém orou isso aqui, que isso é amor. Isso é amor, irmãos. Porque o meu filho, quando ele faz uma coisa errada, ou as minhas filhas, eu não bato palma e fico sorrindo, não, eu boto de castigo. Até que ele entenda que ele cometeu uma falha e que ele não pode cometer essa falha de novo. O que é isso, pastor? Amor. Outro dia eu fui comprar um chocolate, fui comprar pão na padaria. A Lolo e a Juju foi comigo. Só que a criança, né, viu o doce, ela pegou o docinho ali. Quando chegou em casa, ela: ih, papai, o docinho. Eu trouxe o docinho. Eu falei: minha filha, o docinho, vamos ter que devolver, minha filha, esse docinho. Eu já tinha comprado outro doce para ela.
E nós fomos na padaria, eu cheguei lá, dá para a moça. Aí ela deu para a moça, eu falei, não faz mais isso, não pode pegar o docinho e levar sem o papai pagar. Ela, tá bom, papai. Se eu não tenho uma atitude de fazer isso, o que eu posso gerar na minha filha? Hábito de pegar o que não é dela. Aí quando cresce, uma criança que vai crescendo com esse hábito de pegar o que não pertence a ela, ela cresce com um caráter deformado e só Deus sabe o que ela pode se tornar lá na frente. Você entendeu? Então, Deus, quando Ele ama, Ele adverte. Deus, porque ama, Ele nos reorienta. Deus, porque ama, Ele permite, às vezes, nós passarmos por caminhos difíceis. Mas por quê? Porque ama. A gente precisa, irmãos, entender que amor tem benefícios e tem correções. Deus tem bênçãos infinitas para nos dar. Mas Deus também tem muito para nos corrigir, para que a gente viva tudo que Deus tem para nós. E Deus, irmãos, você vai ver em toda a história da Bíblia, Deus não vai medir esforços para poder nos advertir, nos reorientar. Deus simplesmente começa a agir, e tem hora que Ele fala para o pastor muito claro, é assim que é para fazer. E a gente vai lá e tem que tomar a direção que Deus está dando. Então, ouça a voz do pastor, ouça o que o pastor está dizendo. Não abra os seus ouvidos para ouvir vozes, a não ser a voz do pastor que está aqui nessa plataforma, orientando você, com muito temor de Deus, porque eu sei o que Deus pode fazer comigo, se eu pegar um caminho que não é para pegar, se eu conduzir de uma forma que não é para conduzir. E como eu amo o Senhor, e como eu amo a presença do Senhor, eu não consigo, irmãos, pastorear uma igreja como se fosse uma empresa. Eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu amo sentir a presença do Espírito Santo. Eu amo ter relacionamento com o Espírito Santo. Eu amo ouvir a voz dele, sentir a presença dele. Eu não consigo pastorear uma igreja fingindo que nada está acontecendo, fingindo que está tudo bem. Não, se não está bem, a gente tem que parar para realinhar. Se não está bem, a gente tem que parar as atividades. O que é ativismo religioso, gente? É porque o telão, a gente vai mudar ele para cá ainda. O que é um ativismo religioso? O que é a palavra ativista? É alguém que está defendendo uma causa. Ele é um ativista, ele defende uma causa, e ele se entrega, ele se envolve por essa causa, e ele começa a entrar dentro desse costume dessa causa. Essa causa vira ele, é a gente se torna um ativista religioso muito fácil. A gente canta, a gente prega, a gente ora, a gente faz obra social, mas não com amor, mas não com visão de compaixão, de misericórdia, mas por ativismo religioso, porque tem que fazer. Então nós paramos toda a igreja, porque nós não queremos ninguém aqui no tem que fazer. A partir de agora, até a segunda ordem de Deus, porque é isso que as pessoas têm que entender. Deus dá direções, irmãos. Deus dá uma direção, daqui a pouco Deus, opa, agora faz isso. Até a segunda ordem de Deus, nós vamos trabalhar com voluntários na igreja. Vamos botar a lista lá no grupo. Quem quer ser voluntário para receber os irmãos na portaria? Ah, eu. Vai botar o nome. Quem quer ser voluntário para nos ajudar a limpar a igreja? Eu. Voluntário. Porque no voluntário, a gente vai vendo que ele se move por amor e não por cargo. No voluntário, a gente vai entendendo quem realmente tem um coração disponível para servir. Isso é voluntário. Então, se você quiser ser voluntário, pastor, meu nome não está no grupo da igreja, você vai procurar a Fernanda, pastora Fernanda e o pastor Helder. Bota meu nome no grupo, porque eu quero fazer parte dos voluntários da igreja. E aí, nesse voluntariado, o Senhor vai direcionando algumas coisas. Entendeu? Essa sempre foi a vontade do Senhor, irmãos. A igreja de Éfeso,
ela era uma igreja perfeita, gente. Às vezes dá tristeza no meu coração como pastor, porque grande parte dos irmãos não leem a Bíblia e não examinam as Escrituras. Grande parte dos irmãos só lê a Bíblia quando está no culto, porque o pastor pede para abrir a Bíblia. Por isso que muita gente facilmente é enganado por vento de doutrinas. Mas quando você lê as 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, você vai ver a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja perfeita, gente. Ela era uma igreja que, se chegasse alguém na porta dela e dissesse: não, eu sou um apóstolo e eu vim para congregar com vocês, os líderes da igreja de Éfeso pegavam uma pessoa e falava: fica na cola dele e começa a provar os frutos dele para ver se realmente ele é um apóstolo enviado de Jesus. E a pessoa ficava colada nesse cara até descobrir os frutos dele. Aí Deus fala lá na carta de Éfeso: eu vejo que vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, que se dizem mestres, mas não são. Você vai lá ver que eles eram uma igreja que trabalhavam muito. Eu conheço as obras de vocês, o trabalho árduo de vocês, eu conheço todas as ações de vocês, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Qual? Vocês perderam o primeiro amor. Vocês trabalham, mas não fazem com amor. Vocês trabalham, mas não têm visão de compaixão e de misericórdia. Aí olha o que o texto diz, o Senhor falando para ela: porém, eu aconselho-te, volte às práticas das primeiras obras. Lembra aonde você deixou cair o amor. Está lá no texto. Lembra onde caíste e volta para as práticas das primeiras obras. Tem muita gente dentro da igreja que deixou o amor cair em algum lugar pelo caminho. Lembra lá onde o amor se perdeu, irmãos. Lembra, líderes, aonde o amor se perdeu. E volte às práticas das primeiras obras. Sabe o que é as práticas das primeiras obras, irmão? Amor, fervor no coração, entrega verdadeira. Se você pegar um novo convertido... Letícia está aí? Tadinha, tá dormindo, né? Oi? Se você pegar, vou dar a Letícia como exemplo. Tudo que a gente faz na igreja, o que a Letícia faz? Quem está perto dela? Pastor, eu quero. Evangelismo, eu quero. Pastor, não sei o que eu quero. Eu quero. Sabe o que é isso? As primeiras obras de amor. Quer fazer tudo para o Senhor. Está tão grata pela salvação. Está tão grata pela paz que está sentindo. A alegria que está sentindo. Que agora tudo quer fazer em sinal de gratidão. Essas são as práticas das primeiras obras. E a gente, infelizmente, as pessoas, ao invés de crescer em amor, elas estão diminuindo o amor. E quando a gente anda com o Espírito Santo, irmãos, eu até falei ontem para os jovens que estavam aqui, você dizer que tem o Espírito Santo é diferente de você andar com o Espírito Santo. Porque tem gente que diz que tem, mas tem gente que anda com ele. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver que existiam homens que andaram com o Senhor, andaram com o Espírito Santo. Enoque é um deles, e andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Sabe o que é você andar com o Espírito Santo, irmão? É você andar conectado o tempo todo com aquilo que Ele está desejando fazer. É você se importar com o que Ele se importa. É você se submeter ao que Ele está falando, o que Ele está fazendo, o que Ele está realizando. Se Ele está movendo sobre a igreja, eu não estou entendendo, eu estou aqui, Espírito Santo me faz entender. Quantas vezes, né, pastor, a gente fica nessa, Espírito Santo não deixa a gente ficar sem entendimento, o que o Senhor está querendo? Ajuda a gente a entender, e o Espírito Santo começa a trazer entendimento. É andar com o Espírito Santo. Agora, eu tenho o Espírito Santo, mas você faz o que você quer de sua vida? Eu tenho o Espírito Santo, mas você não se submete? Eu tenho o Espírito Santo, mas você ouve outras vozes? Não, irmãos, quem tem o Espírito Santo, anda com o Espírito Santo. Eu até falei com a pastora, a gente está vivendo um tempo tão difícil.
É tanta gente falando que está ouvindo o Espírito Santo, que eu estou olhando e estou analisando a vida das pessoas, e ele não está falando não, hein? Quem está falando é o espírito do engano, porque o espírito do engano, ele está na terra para enganar as pessoas, como se fosse Deus. Eu vou dar um exemplo para você do espírito do engano, tá? Só para você guardar o seu coração e ficar ligado. Teve uma pessoa aqui da igreja, não está mais com a gente. Teve uma pessoa aqui da igreja que estava em casa e pensando, vou sair da igreja. Acho que chegou a hora de sair da igreja. Aí sabe o que aconteceu? Um profeta do engano foi lá na porta dele. Oi, então, Deus mandou eu vir aqui. Pode falar. Deus mandou eu vir aqui e falar para você que é para você sair de lá, porque Deus não está mais lá e aquela porta vai fechar. E foi embora. O que é que o irmão fez? Saiu. Aí o que que o irmão pensou, ô Carvalho? O diabo não sabe o que eu penso. Mas quem foi que lançou a seta? Você precisa entender que seta é tudo aquilo que é contra o que o Espírito Santo está movendo no lugar. Quem é que move aqui, irmãos? O que a gente sentiu aqui agora de manhã foi quem que moveu aqui. Então, enquanto o Espírito Santo estiver nesse lugar, essa porta não fecha. Porque a porta que ele abriu, ninguém pode fechar. A chave está na mão dele. Quem vai pegar da mão dele? Então, olha o trabalho que o espírito do engano teve. Lançou a seta na pessoa. A pessoa, ao invés de estar repreendido, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo. Sabe por quê, irmãos? Você tem que entender a água que flui aqui. Alguns irmãos já tiveram a visão do rio do Senhor aqui na igreja. Só quem tem a visão da água que corre aqui é que valoriza o lugar. Mas quem não tem a visão, está sempre colocando em questionamento. Então, olha o que ele fez. Ele lançou a seta, a pessoa não repreendeu. Porque o diabo, irmão, ele está na terra desde que a terra é terra. Derrubando reis, reinos, homens. Ele lançou a seta, ele viu o comportamento da pessoa. Ele falou, agora eu vou mandar o meu profeta, vai. Aí alinhadinho, né? Uau, Deus veio na minha casa falar para eu sair da igreja. Como que Deus vai tirar você de um lugar que Ele sabe que é libertador? Como que Deus vai tirar você de um lugar que Deus confronta você para sair dos seus pecados e da sua zona de conforto? Fala para mim. Deus, irmãos, Ele não está brincando de ser Deus, não. Deus, para movimentar a pessoa de um lugar para o outro, é porque Deus está querendo mudar você. Não é por causa do lugar, é porque Ele quer transformar você. Então, se essa transformação vai ser mais profunda em outro lugar, então Ele vai te levar para outro lugar e vai começar a mexer contigo lá. Agora, você fugir do confronto, fugir das transformações, isso não é o Espírito de Deus. Isso é diabo, isso é engano. Porque as pessoas estão achando que o diabo vai vir assim, oi, sou o diabo, e eu estou aqui para dizer para você sair da igreja. Você vai sair, irmão? Mas se o diabo viesse, eis que te digo, meu servo, chegou o teu tempo de sair daquele lugar, e eu tenho um novo lugar para você. Não é mais fácil de ouvir? É mais fácil ou não é, irmão, de ouvir? Mas a gente vive num lugar tão raso e tão carnal, que a gente não tem coragem de botar o joelho no chão e falar, Deus, eu só saio quando o Senhor realmente falar comigo. Aqui na igreja era um tal de sonho. Eu falei para a pastora, não quero mais saber de sonho nenhum. Conte sonho como sonho.
eu comecei a ver o diabo entrando no sonho de um monte de irmãos aqui na igreja. Sabe o que aconteceu com os sonhos? Acabou. Eu parei de ouvir. Aí eu falei para o Senhor, eu só quero ouvir sonhos que realmente o Senhor está falando com a igreja, porque tem sonhos que é revelação. É uma das palavras de conhecimento, é através de sonho. Acabou um monte de sonho, irmãos. Você entendeu? Então, cuidado com o sonho. Sonho, muitas das vezes, é o diabo falando com a gente dentro do sonho. Porque o diabo entra no sono, irmão, do sonho. Não deixa nem a gente dormir direito. Então, vigia com isso. Aí eu tive um sonho. Vai tomar uma decisão por causa de um sonho? Eu falei com um pastor amigo meu esses dias. Estava em crise de depressão, passando um sufoco. Eu falei para ele, sabe qual é o seu problema? Você não espera Deus falar de forma clara e legível com você. Você ouve tudo que é profeta que está falando baboseira e fica indo atrás de sonho. Por isso que você está onde você está. Para com isso, cara. Para a tua vida e fala, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor realmente falar comigo, me falar de forma clara, para que eu entenda que é o Senhor. Aí ele, caramba, é mesmo. Para com isso, gente. Ou queira ouvir Deus falar, porque Ele fala. E quando Ele fala, você já faz assim, ó. Ai, meu Deus, deu até um negócio aqui agora. Entendeu? Então queira ouvir Deus falar. Deus fala, eu quero te ouvir. Eu não vou ficar ouvindo profeta, não vou me direcionar por sonho. Se o Senhor não falar de forma clara comigo, eu não saio, eu não me movo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou tomar essa decisão. Estou falando de uma coisa, mas é de várias. Às vezes você quer tomar uma decisão. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu quero sair do meu emprego. Eu falei, você vai fazer o quê? Eu vou ficar desempregado. Mas você é casado, cara, você vai sair do emprego? Ah, é, pastor, vou sair, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, a hora. Não, já estou decidido. Saiu do emprego, o que aconteceu com ele? Começou a passar a luta, pedir cesta básica na igreja. Eu falei, cara, eu não falei para você ficar, cara, no emprego? Sabe, as pessoas não querem ouvir Deus falar. As pessoas querem agir. Irmão, no teu tempo vai dar errado. Agora, se Deus fala, Deus vai garantir o trajeto do seu caminho. Deus vai garantir todo o percurso. É só você olhar na Bíblia, todos os homens da Bíblia que tinham que fazer algum trajeto, eles diziam, Deus, se o Senhor for comigo na ida e na volta, e me guardar e me livrar de todo mal, eu darei uma oferta ao Senhor, eu vou levantar um altar ao teu nome, o Senhor será o meu Deus. As pessoas querem sinais de Deus, mas a gente não quer. A gente quer fazer as nossas coisas, nós queremos resultados magníficos, sem consultar Deus, e se pode. E a gente não quer esperar a resposta de Deus para aquilo que a gente decidiu fazer. Como que nós vamos ter êxito, irmãos? Sabe, nós precisamos amadurecer, gente. Sabe, de verdade falar, Deus, fala, que o teu filho ouve. Samuel, com 15 anos de idade, ele morava no templo. Você conhece a história de Samuel? Ele estava sendo criado no templo e ele estava vendo o comportamento do sacerdote Eli e dos seus filhos. Aí chega um dia que Deus vai falar com Samuel. Samuel está dormindo no templo. Aí a voz do Senhor vem, Samuel. Samuel levanta e vai até Eli. Me chamou, Senhor? Ele disse, não. Aí Samuel vai e deita. Vem a voz do Senhor de novo e fala, Samuel. Samuel vai lá de novo. Me chamou, Senhor? Não. Samuel volta a deitar. Vem a voz do Senhor e fala, Samuel. Samuel volta até Eli e fala, me chamou, Senhor? Eli entendeu. Sabe por que Eli entendeu? Que Deus estava chamando o garoto? Porque um dia Eli foi chamado por Deus. Eli sabia, quando Deus chamou ele, a voz que ele ouviu. Só que agora ele era um sacerdote obeso, que não ouvia mais a voz de Deus, envelhecido, dentro de um ativismo religioso, porque ele era sacerdote ainda, dentro de um ativismo religioso.
mas não ouvia mais a voz de Deus, nem era mais tocado por Deus. Mas um dia ele ouviu. Um dia ele soube o som que a voz do Senhor promove. Aí na terceira vez que o menino vem, ele fala: Samuel, quando tu ouvir a voz, apenas responda: fala, porque teu servo ouve. Ele sabia o caminho, mas ele não ouvia mais. Tem um monte de gente assim, já ouviu, mas não ouve mais, já sentiu, mas não sente mais, mas quer se comportar como se ouve ainda e como se sente ainda. Então quando a voz veio: Samuel, Samuel, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Entendeu? Fala, porque teu servo ouve. Vou trazer juízo à casa de Eli, o sacerdote. Ele vai morrer e eu vou matar os seus 2 filhos, porque eles estão contaminando as ofertas, estão contaminando a minha casa, estão fazendo o que é errado diante do meu povo. E aí Deus traz juízo. Mas por que Deus falou 3 vezes? Porque o ouvido do menino ainda estava tampado. Alguém orou isso aqui? Estava tampado para ouvir a voz de Deus. Então, a primeira voz foi para tirar as ceras espirituais. Puf. Segunda voz. Puf. Aí a terceira voz entrou. É só você ler o livro de João. O Evangelho de João está escrito: em verdade te digo. Todas as vezes que a Bíblia fala em verdade, é Deus falando. Eu estou falando e estou afirmando que isso é uma verdade. Então, nós precisamos abrir os ouvidos espirituais. Tira a cera, irmão, espiritual. Não toma decisões sem que Deus fale com você, sem que você ouça a sua voz. Não é voz de outros, mas a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, você vai vir chorando, você pode ter certeza. Você vai vir todo quebrantado, todo choroso. Meu pastor, Deus falou comigo. Porque quando Deus fala comigo, irmãos, e eu falo para você, existe o sopro do Espírito Santo e existe a voz de Deus. A voz de Deus fala pouquíssima, mas quando fala, agora o Espírito Santo dá aquele sopro assim, ó, faz isso. Faz isso aqui, porque Ele está aqui para nos direcionar, para nos guiar, para nos orientar. Mas quando Deus fala, irmão, a Bíblia diz que a terra para, os montes estremecem. É Deus falando. Então não tome, olha para alguém que está do seu lado e fala: não tome decisões sem ouvir a voz de Deus.